Antes restrita a monges e praticantes espirituais, a meditação se tornou uma prática acessível, sendo foco de inúmeras pesquisas científicas também, comumente relacionada a retiros, locais pacíficos, a uma vida calma e tranquila. A meditação hoje é cada vez mais buscada nos grandes centros urbanos e por aqueles que possuem uma rotina acelerada e alto nível de produtividade. Neste contexto, muitos relatam ser a meditação uma ferramenta essencial, não apenas para desacelerar, acalmar e aumentar os níveis de relaxamento e bem-estar, como também para melhorar foco e produtividade no trabalho e em outras atividades. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre a meditação. Exatamente, Beta. Pesquisas científicas confirmam o que muitos praticantes relatam. A meditação ajuda na concentração, na clareza e organização do pensamento, facilita o fluxo de ideias e a tomada de decisões mais efetivas. É por esses e outros benefícios que as pessoas pragmáticas e não necessariamente interessadas no lado espiritual buscam a meditação. Mas não é à toa que a meditação está associada à vida espiritual. Através da prática, nos tornamos mais conscientes e desenvolvemos a inteligência emocional, nos tornando mais compreensivos, equilibrados e potencialmente mais bondosos e compassivos. E os benefícios da meditação se estendem para além dos aspectos emocionais, mentais e espirituais. Existem muitos benefícios relatados para o corpo, benefícios físicos também. A prática está associada, portanto, à melhora do sono, ao equilíbrio da pressão arterial, ao controle e diminuição da sensação de dor e melhora da imunidade. A capacidade das práticas meditativas de diminuir o estresse e aliviar seus sintomas as torna uma das ferramentas mais relevantes na modernidade, quando se estima que mais de 70% dos brasileiros ativos profissionalmente estão estressados. E além disso, sabemos que o Brasil lidera o ranking mundial de depressão e está entre os países com maior número de pessoas ansiosas no mundo. E pesquisas demonstram que práticas meditativas podem auxiliar de modo significativo nesses dois quadros. Em resumo, a meditação parece atuar em uma área do nosso sistema nervoso e da nossa biologia que está urgentemente necessitando ser ativada no mundo moderno. Com seu ritmo frenético, excesso de informação, estímulos e sobrecargas de diversos tipos. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é fundadora do Thank God It's Today, agência dedicada a desenvolvimento humano e promoção de inteligência emocional e mindfulness para equidade de gênero e inclusão. Lígia Costa, super bem-vinda aqui nesse nosso podcast de hoje. Lígia, obrigada pela sua presença. Obrigada, meninas. Eu que agradeço a gente ter a oportunidade de abordar esse tema que existe tanta dúvida ainda, né? E vocês trouxeram aqui, tem esse foco espiritual, mas a gente que está nessa vida contemporânea também precisa. Então, acho que vai ser uma oportunidade para a gente conversar e desmistificar muita coisa. Lígia, obrigada pela sua presença. E falando em desmistificar, acho importante a gente trazer esse assunto. A gente sempre traz muitos assuntos, né, ligados a técnicas para melhoria de saúde física, de saúde mental, mas a meditação muitas vezes ainda é colocada num potinho de é um processo holístico que essa nutricionista gosta de falar. Eu lembro de uma paciente, quando eu falei para ela, olha, nós vamos tentar também te encaminhar, né, para uma meditação. Ela falou, nossa, não sabia que você era holística. Eu falei, mas é científico, né? É super científico. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar, né, sobre a meditação, mas as origens da meditação, a sua trajetória junto à meditação e a trajetória da meditação até os tempos modernos, né? O que mudou, o que a gente tem hoje de conhecimento na área da ciência mesmo a respeito da técnica. Perfeito. E eu acho que assim, primeiro começando sobre essa popularização da meditação. Então, muito se fala da meditação recentemente, porque principalmente desde 2010, ou seja, é muito recente, foram publicados estudos científicos. Então, quando a gente olha os gráficos, teve esse grande boom de comprovações dos benefícios da meditação. Por quê? Porque os neurocientistas hoje em dia conseguem, através da ressonância cerebral, realmente medir e comprovar a neuroplasticidade, né? O que é isso? A habilidade do nosso cérebro se moldar e se transformar
a partir de estímulos que a gente oferece, independente da idade. Porque muito se acreditava que o cérebro se forma até 20, 21 anos e depois acabou, né? Envelheceu, vai ficar ali, ninguém muda, ninguém mais transforma o seu comportamento. E pelo contrário, né, as pesquisas vêm comprovando de maneira com dados, né, com atividades, com ferramentas, de que não, novos hábitos e novos comportamentos ao longo da vida, desde que você ofereça o estímulo correto, ele pode ser implementado. Então, acho que esse é um primeiro ponto de por que falamos de meditação na atualidade. Aí, a origem, né, dizem, e aí entra, acho que no aspecto de espiritualidade, porque são técnicas milenares. Então, quando a gente fala de meditação, hoje, se eu puder trazer para vocês aqui, os neurocientistas falam, meditação é um treino mental para nos ajudar a nos familiarizarmos com todos os processos mentais específicos. Né? Então você fala, mas o que é isso? Traduzindo, a gente observar o que acontece na nossa mente. Mas quando a gente vai lá para o Tibete, né, para a tradição tibetana, eles falam que meditação, a palavrinha é GOM, né, G-O-M. E a tradução dessa palavrinha é familiarizar-se. Ou seja, é muito similar com a definição também dos neurocientistas. E quando a gente vai mais lá atrás, numa língua ou um dialeto, né, Pali, que dizem que foi a língua de Buda, e a gente está falando desse dialeto tem mais de 2.600 anos, né, a palavra meditação é Bhava, que significa cultivar. Então, o quanto a gente precisa cultivar, né, plantar, semear, não é mágica, né? E a gente precisa observar, ser observador dos processos mentais, nos familiarizar, para aí começar a compreender o que acontece na nossa mente. São muitas técnicas diferentes com o mesmo objetivo. Vocês trouxeram aqui no início alguns dos benefícios que são muito amplos. E aí, trazendo para vocês, porque o último, uma meta-análise, ou seja, uma análise de todos os estudos científicos mais recentes sobre meditação, foi feita pelo Dr. Tang, no Instituto do Texas. E ele trouxe para a gente 3 principais pilares. Então, o primeiro é o controle atencional, que é exatamente o foco, né? A concentração. Com esse mundo contemporâneo, com excesso de informações, nós não somos mais capazes de não apenas focar, como também sustentar este foco. Quem consegue fazer uma leitura hoje em dia sem se distrair? Quem vai ao mercado e não esquece exatamente aquilo que precisaria comprar? Ou vocês que estão em atendimento, às vezes de consulta, a pessoa está ali, mas está no WhatsApp, ou uma escuta desatenta, né? O quanto isso impacta. Então, o controle atencional é um dos principais pilares e benefícios da meditação. O segundo é a regulação emocional. Ou seja, consequentemente, impacta em redução de estresse, porque a partir do momento em que eu sou capaz de, através da respiração consciente, porque a meditação acontece através da respiração, eu vou atuando, né, no meu sistema fisiológico de redução de cortisol, né, através do nervo cavo, enfim, eu vou trazendo benefícios naturais que fazem parte do nosso sistema fisiológico para me autorregular frente aos estímulos que acontecem 24 horas por dia, né? Porque é o que eu falo, a vida é feita de estímulo, a gente está o tempo inteiro apenas reagindo e eu preciso autorregular. E o terceiro principal benefício que o Dr. Tang trouxe é a autoconsciência.
E aqui está muito alinhado, Roberta, com o que você trouxe sobre os benefícios no corpo, porque quanto mais, e eu traduzindo, né, eu falo para as pessoas, é a gente ter a consciência que nós não somos robôs, nós somos seres emocionais, e que a gente precisa observar no nosso corpo todos os estímulos, porque eles nos trazem informações o tempo inteiro para tomadas de decisões. Então, se minha mão está com a palma suando, se eu estou com um nó na garganta, se eu estou com o coração batendo forte, se eu estou com o peito fechado, se eu estou aberta, né, com o peito aberto, escápulas alinhadas, coluna alinhada. Então, assim, o corpo está o tempo inteiro nos trazendo informações. Para vocês, quando a gente está falando de alimentação consciente, que você trouxe para a sua cliente, talvez é aí que entra a visão, o que ela vai olhar para escolher, como ela vai, o paladar, o que ela vai sentir, né, o olfato, qual é o aroma, o que ela escuta. Então, é utilizar o nosso corpo e todos os sentidos o tempo inteiro. Você falou uma coisa muito associada ao estado de presença, né? Eu tô ali sentindo, eu tô ali percebendo. E essa era a nossa próxima pergunta, né, Ale? Existe alguma diferença entre, né, a meditação e o mindfulness, ou, no nosso caso, né, muito utilizado mindful eating, porque quando a gente fala de atenção plena ao comer, a gente está falando de técnicas, né, que estão embasadas no mindfulness. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre estes tipos de meditação, né, porque algumas pessoas vivenciam uma meditação e falam: "Não é para mim, eu não consigo". Mas hoje a gente sabe que existem formas diferentes de praticar, né, que de repente se adaptam mais a determinadas pessoas do que outras. Perfeito. O mindfulness, né, a tradução literal é atenção plena. E ele é um tipo específico de meditação. Assim como a transcendental é um tipo específico de meditação, né? O zazen é uma meditação do budismo, que é um tipo específico de meditação, né? Todos esses modelos, essas técnicas, elas foram desenvolvidas por pessoas que se adequaram, porque fazia sentido para elas, e aí elas transformaram numa metodologia. E é exatamente isso, qual funciona para cada uma de nós. A meditação mindfulness, ela é do Ocidente, né? Ou seja, ela é livre de qualquer religiosidade e ela tem o suporte de pesquisas científicas que comprovam a prática. Por quê? Porque ela foi popularizada pelo médico Jon Kabat-Zinn nos Estados Unidos. Então, eu acho que foi também o que difundiu bastante e separou, né? A gente não está falando de espiritualidade, a gente está falando de ciência, porque a gente consegue comprovar os benefícios. E o principal benefício da meditação mindfulness do Dr. né, Jon Kabat-Zinn é realmente a redução de estresse. E dentro do mindfulness existe o mindfulness eating, que é a atenção plena para comer, o mindfulness walking, que é a atenção plena para caminhar, o mindfulness para resiliência, né, que é o desenvolvimento de inteligência emocional, que a Ale falou, o mindfulness para desenvolvimento de compaixão. Tem o mindfulness, eu estou buscando um mindfulness redes sociais, será que vai existir ele em breve? Porque seria Existe, muito importante. eu acho que existe, eu acho que é dentro desse ritmo da vida moderna, né, as redes sociais elas, Tem eh impactado demais as pessoas. elas realmente são, Um sinônimo excesso hoje, de são estímulo, né. são sinônimo do estilo de vida moderno Ah, hoje, né, uhum, então a uhum, gente há 20 anos atrás não vivíamos isso. uhum. Hoje vivemos isso, e como lidar com isso? Qual seria a melhor meditação para isso, né? Existe você conhecendo, esse amplo universo aí de modalidades, metodologias de meditação, algo que as pessoas conseguissem encaixar no dia a dia para Uhum. poder, não é nem se livrar, né, Beta, assim, a rede social ela deve ser consumida de forma adequada, sem Uhum, excesso. A gente tem tantas informações, uhum, hoje através das redes sociais, mas o que a gente observa é uma falta de controle, né, no uhum, consumo disso, a uhum. falta de atenção
no que você está fazendo. Na hora que você vê, você já consumiu 1 hora, 2 horas ali do seu dia. Com um excesso de estímulo muito grande, né? E um estímulo muito grande. Exato. Gente, então isso é uma loucura, Uhum. porque as redes sociais. Primeiro, que o brasileiro é o povo que mais Mas É consome campeão, né? horas em redes sociais. Infelizmente, a gente está aí dominando, e aí, Ale, consequentemente, a gente vê o estudo de aumento de ansiedade e de estresse, né? E eu recebi recentemente um reporte de saúde mental global, 64 países pesquisados, o Brasil se encontra em 61º no que se fala de well-being e saúde mental. E os principais aspectos correlacionados a essa baixa nota é, primeiro, excesso de telas. O segundo, comidas ultraprocessadas. E terceiro, a falta de relacionamentos sociais familiares. Depois até vou compartilhar aqui com vocês esse estudo que é adoro. incrível. Eu adoro, eu E quero falam dos também. 3 pilares, depois a gente se aprofunda. E Lídia, eu quero até completar só para reforçar o que você trouxe, né? Porque quando a gente fala, né, sobre alimentação, ah, nunca é uma coisa só, né? A gente sempre traz isso aqui, né? Não é só o excesso de açúcares, é um conjunto. E você trouxe aqui 3 pilares importantes. E a soma disso é que está realmente contribuindo para um número maior de ansiedade, um número maior de queixas depressivas. Então, assim, ok, a presença de telas é uma, mas imagina isso associado com uma má alimentação, com um recheio aí de ultraprocessados, né? Então, não é só isso, é um conjunto de fatores que o brasileiro realmente ainda está inserido, né? A gente, com o podcast, a gente já faz um pedacinho da nossa parte aqui, trazendo informação, mas ainda assim a gente precisa consumir as informações corretas, né, inteligentes Uhum. e eficientes. E muitas vezes é até uma consequência, né, esse consumo de alimentos hiperpalatáveis é uma Boa, boa, consequência desse boa. estímulo todo, desse estresse todo, e aí acaba sendo uma consequência mesmo, né, e que acaba retroalimentando E mais, estressa pode mais. sim, É. sim, pode ser uma consequência, é aquela coisa também, né, Beta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né, a gente já não sabe mais, né, a rede social alimentando um paladar aí inadequado, escolhas inadequadas, mas essas escolhas inadequadas também tirando a atenção, o foco, a concentração dessas pessoas, e elas estão sendo consumidas por coisas que realmente não deveriam aí, né, essa falta de atenção no que se faz, de programação do seu dia, a pessoa fica meio sem programação mesmo, com excesso de açúcares, né. Porque é o seguinte, aqui é muito importante o que vocês me perguntaram, porque o que acontece? As redes sociais, elas fazem com o nosso cérebro exatamente o oposto do que a meditação faz. A meditação é o quê? Escolha consciente. Porém, as redes sociais, elas atuam aonde, né? Lembra que eu falei, todos os estímulos a gente reage. A rede social, ela atua exatamente na nossa amígdala cerebral, que é a parte reptiliana, a mais primitiva do nosso cérebro, que exige da gente o quê? Reação o tempo inteiro, reatividade, impulsividade, é o aspecto emocional, eu vou agir, depois eu vou me arrepender daquilo que eu consumi. Então, a rede social, ela é feita através de um algoritmo para te deixar completamente viciada e querendo mais e mais e mais, porque vai atuar nessa rede primitiva que não pensa, que apenas reage. Olha só como a gente está robô, quando eu falei que nós não somos robôs, as redes fazem com que a gente esteja manipulado e reativo. E o principal, trazem notícias duras ou negativas. Lembra, televisão, a gente ficava, qual era o programa de maior audiência? Eram os que mais faziam tragédia. Por quê? Eles promovem no nosso cérebro exatamente essa reatividade de congelamento. E eu fico paralisado. E aí eu aumento a audiência, que é o que o TikTok faz com a gente. Então, olha que beleza a gente poder falar aqui do o que acontece de maneira automatizada, inconsciente com o nosso cérebro, no momento em que a gente está consumindo redes sociais. Por isso que o consumo de rede social, gente, porque para crianças com menos de 10 anos, inclusive esse estudo, ele trouxe que
a ansiedade, a depressão, ela já está aumentando quando eles têm 19, 20 anos, inclusive os índices de suicídio. Então, quanto mais cedo a gente oferece tela, talvez seja menor a longevidade e qualidade de vida, regulação emocional desses jovens. Nós já temos, né, 40 a mais, talvez a gente tenha a consciência, e aqui para falar de existe uma meditação específica para isso? Não, mas existe a autoconsciência. Para falar, eu quero ficar o tempo inteiro reagindo? Não, mas talvez eu precise, porque a gente sem perceber ficou 1 hora, mas eu preciso pôr talvez um alarme, eu preciso me policiar, eu preciso entender que o tempo é limitado e completamente escasso, e onde eu estou investindo esse tempo que nunca mais volta na minha vida, com tanta futilidade, né, com tanta superficialidade, e pelo contrário, né, acabando com os meus neurônios, porque é isso, se eu estou dando espaço para a amígdala cerebral, ela cresce. Se eu treino a parte executiva, cognitiva, a parte de memória, de foco, a massa cinzenta também cresce. E aí eu dou espaço para isso, para o discernimento, para boas escolhas, para tomadas de decisão, né, para contribuir comigo mesma, para minha autoconsciência, né, para as escolhas que eu faço todos os dias, mas eu preciso treinar o cérebro para isso, porque se eu viver no automático, apenas reagindo ao que o externo me traz, eu vou ter infelicidade, que aí é outro assunto também, né, que se fala muito, nós somos, e a maior parte das pessoas estão infelizes atualmente, porque essa mente divagante, e hoje a pesquisa de Harvard traz que mais de 50% da população, da nossa mente, ela está divagando e não no momento presente, e essa mente que divaga é uma mente infeliz. Olha só, e você trouxe aqui 2 exemplos, né, que eu quero só reforçar aqui de uma forma bem simples. A gente tem 2 escolhas, né, ou a gente vai hipertrofiar parte do nosso cérebro que não é tão bem-vinda para a nossa saúde mental, que vai nos tornar um robozinho, ou a gente tem a oportunidade, isso é escolha, né, e a gente tem a escolha de hipertrofiar, e eu falo a palavra hipertrofiar, mas de crescimento, né, saudável mesmo, dessa parte do cérebro, né, que é o córtex pré-frontal, que é essa parte mais consciente, né? Então, são escolhas, né? 2 escolhas. O que você está escolhendo durante o seu dia, todos os dias, né? Então, e Eu vou é levantar todo minha dia, mão né? aqui. Eu vou levantar minha mão aqui para falar da questão escolha, né, que é importante a gente poder tê-la. Mas quando a gente fala sobre criança, né, se a gente construir o comportamento de uma criança assim, será que ela teve escolha? Será que a gente está dando a escolha a essa criança, né? Se ela tem acesso a essa rede, se ela está já imbuída desse tipo de comportamento e ela está construindo, a cognição dela e as sinapses dela neste ambiente. Então, eu queria falar justamente sobre isso, né? A meditação, ela pode ser praticada por crianças e adolescentes, né? O que não pode ser praticado é realmente o estímulo da rede social, que não é recomendado até os 12 anos, né? Mas a meditação, sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com isso, porque, seria, né, muito interessante que nós construíssemos esse hábito desde crianças, porque seria muito mais fácil mantê-lo. Tudo que a gente faz desde muito cedo é mais fácil manter, né, porque fez parte do nosso da construção dessa neuroplasticidade, está ali. Já existe uma trilha que foi construída no momento em que nós estávamos construindo realmente comportamento. E eu falo isso porque é muito mais difícil você introduzir um novo hábito em um adulto. Nós sabemos que é mais fácil introduzir um novo hábito em uma criança ou ainda em um adolescente. E um adulto é mais resistente. Eu me lembro de uma paciente que falava assim para mim: "Só não me põe para meditar, porque eu sou muito agitada", ou seja, ela era a que mais precisava da meditação. Se ela não fosse tão agitada, talvez ela não precisasse. Mas eu queria que você falasse justamente sobre isso, sobre a importância dessa construção e se existe algum tipo, alguma técnica que é mais, utilizada quando a gente fala de crianças e adolescentes. E Lígia, quero aproveitar a pergunta da Beta, que eu acho que você vai agora sim ajudar muitas mães, porque uma coisa é a gente
falar que a gente vai educar os nossos filhos, né, ensinando sobre meditação e evitando o O consumo de telas. hiperestímulo. É Uhum. o hiperestímulo. Mas a gente não pode esquecer, né, Beta, também, a dificuldade que as mães têm em colocar isso em prática, né? E se existiria uma estratégia também para as mães ao apresentar esse modelo de meditação para os filhos, né? Porque eu acho que às vezes algumas mães elas desistem ou acreditam que não é possível porque tem uma resistência do ambiente com que o filho vive e do próprio filho. Aí é só para a gente englobar isso, que eu acho que você vai ajudar muito aqui. Perfeito. Então, primeiro, o que eu queria trazer, né? Os bebezinhos, gente, eles nascem meditando. Se a gente olhar um bebê dormindo, é a respiração mais perfeita que nós, ao longo da vida e quando nos tornamos adultos, a gente esquece. Porque eles respiram e a gente vê a barriguinha deles subindo e descendo, que é a Verdade. respiração longa, completa e abdominal. E quando nós nos tornamos adultos, o que acontece? A nossa respiração fica na garganta ou até mesmo aqui curtinha. Dificilmente a gente inspira pelas narinas e expira longa e lentamente, vai até o abdômen, que é a respiração completa, né? E aí repete o ciclo. Então, primeiro, eles já vêm nos ensinando algo. E aí, conforme eles vão crescendo, né, nós pais queremos ver o desenvolvimento e começamos a oferecer muitos estímulos. E eles repetem os padrões dos pais. Então, o que eu digo é, se a mãe é ansiosa, ela vai de manhã cedo acordar e vai falar, vamos embora, estamos atrasados, corre, se troca, se arruma. E eu estou falando isso por experiência própria, porque, né, já misturando um pouco das minhas vivências, eu tive uma época e uma fase aqui em casa que eu falei assim, eu desejo que minhas filhas entendam os tempos, que saibam administrar os tempos, isso desde pequenininha. Então tem algumas palavras que eu não vou falar. Eu não vou falar estamos atrasadas. Porque eu tô gerando ansiedade nas minhas filhas. Se eu acordá-la 5 minutos antes e organizar antes, eu não preciso ficar na porta do elevador gritando. A gente está atrasada todos os dias. Não vou dizer que de vez em quando não acontece, porque é natural, sou ser humano, Intercorrências também tem, acontecem. Uma né? dor de barriga Ninguém é matinal pode acontecer com qualquer criança. óbvio. E aí, eu acho que assim, existe também para as crianças rotina. E aí eu falo muito de como eu criei as minhas filhas. Eu fui a chata da rotina, a chata dos horários e dos rituais. Então, desde pequenininha, vai tomar o banho, coloca a musiquinha. A gente faz isso de maneira intuitiva. Eu acho que quase todas as mães fazem isso. Fazem a massagenzinha, coloca no berço. Você tá ali já respirando, né, de maneira mais calma, tranquila, faz uma oração. Oração é uma meditação. Tudo que você fizer com atenção plena, ali presente, cabeça e pé no mesmo lugar, significa que você está meditando. Né? Aí a minha forma de dar aula ou ser professora, né, a metodologia, eu falo, estou com atenção plena, com intenção, é uma meditação. Eu posso estar amamentando e estar apenas amamentando, sem celular, sem televisão, sem nada, porque você já está transferindo a conexão para a sua filha daquele momento de atenção, ou não? Você está ali só cumprindo um papel e fazendo outras coisas. Isso vai gerar, inclusive, essa conexão com a criança. E aí existem, sim, técnicas para crianças de 4, 5 anos até pequenas, que são lúdicas para meditação. Então, além de colocar musiquinha e outras, são pouquíssimos minutos, 1, 2 minutos. Não adianta pedir para uma criança de 5, 6 anos Passar ficar 15. sentada durinha 15 minutos. É. Não. Eu sempre trouxe, eu sou meditadora formal há
15 anos. Então, minhas filhas nasceram, elas já viam a mãe meditando, indo em retiro, isso parte do meu dia a dia. Mas eu falo que eu sou meditadora informal, acho que a vida inteira, porque eu venho do esporte. E o esporte me ensinou a respirar. O esporte me ensinou que se eu não respirasse, né, eu não estaria focada ali no jogo e estaria prestando atenção na torcida. Eu não estaria oferecendo o meu melhor e ajudando as pessoas, e sim sendo levada pelos gritos da adversária. Então, o esporte, para mim, é uma excelente meditação. Então, eu faço musculação sem celular, porque eu inspiro e eu trago, né, a atenção para aquele exercício e eu expiro. Então, eu uso vários momentos do meu dia para praticar técnica de meditação, de estar com atenção plena, sem dividir a atenção com outras coisas. Então, para as crianças, existem técnicas de colocar o ursinho da barriga, o ursinho na barriga, e ela vai inspirar e expirar, e ela também vai ver o ursinho levantando e abaixando, e vai pôr o ursinho para dormir. A gente pode, quando está enchendo bexiga, né? Então você vai inspirar e pode expirar e encher a bexiga, fazer isso 5 vezes. Eu chamava as minhas filhas e falava, quem vai acender a velinha hoje? Que a gente vai fazer meditação. E aí, quando eu falava, a gente vai fazer meditação, uma das minhas filhas já sentava no formato Buda. Eu falei, meu Deus, ela veio pronta, né? Enquanto a outra falava, não, eu não vou fazer. E não sei o que, ela falou, então você vai ficar olhando a luz do fogo da velhinha. E aí ela acendia a velhinha e ficava ali. Eu falei, tudo bem, se ficou 1 minuto olhando, é o suficiente. Então, isso foi aos poucos sendo inserido de maneira natural, que assim, é só estar com atenção plena. E aí, só para finalizar, outra forma, outro dia a minha filha, hoje ela tem 15 anos, mas outro dia eu fui dormir e todas as vezes eu falo, quem quer meditar com a mamãe? Né? Elas já estão mais velhas, hoje em dia ninguém quer. E aí ela falou assim, não mamãe, eu vou meditar sozinha. Eu falei, então eu vou ficar aqui com você, a gente medita juntas. Ela falou, não, eu vou colar figurinha. Então, olha só, o colar figurinha, para ela, é uma meditação. É uma atenção plena, momento presente e relaxamento. Então, assim, o momento dela, né, ali. A outra faz arte, pinta aquarela, faz cerâmica. E está em provas agora de escola. E ela me falou o seguinte, outro dia eu fui buscar, ela falou assim, mamãe, eu falei, ela falou assim, puxei meditação geral antes da prova. Eu falei, jura? Aí eu falei, que legal, filha. Por quê? Eu também falo aqui em casa, o que acontece? Com a ansiedade desses jovens, eles têm o quê? Estresse antecipatório, ou seja, dá branco antes da prova. Que, de novo, a nossa amígdala é acionada frente a uma situação de muito estresse e o meu cérebro tem aquela paralisação, o congelamento, que é o congelamento da rede social, mas também é o congelamento de um branco de uma prova. É o medo de falar em público, é um congelamento que nos paralisa. E aí, a gente conversa sobre isso. Não posso deixar o estresse me levar. E ela falou, puxei meditação. E eu falei, o que você falou? Ela falou assim, sei lá, falei umas coisas lá. Então, eu acho que é isso, é a gente relembrar o tempo inteiro, mas não ser exigente para o perfeccionismo. Que aí entra também essa autoconsciência da gente falar para a gente, tá tudo bem, eu fiz o que podia ser feito com as condições que eu tinha naquele momento presente e é o suficiente para hoje. Porque o mindfulness é a gente ter, né, essa consciência do corpo, da mente, do ambiente externo, mas principalmente a atitude de bondade e de gentileza para com a gente. Porque nós somos o tempo inteiro, nós somos extremamente críticas, exigentes. E exatamente a autocrítica e a autoexigência, ela também bate no nosso cérebro como isolamento,
como congelamento, né? Que essa é a reação automatizada, mas quando eu adiciono a compaixão, ela entra como, poxa, isso é comum da humanidade, não sou só eu. Então eu troco essa autocrítica para entender que tá tudo bem. Todo mundo sente dessa forma, então eu posso tentar o meu modelo, a minha forma, o que faz bem para mim. E Lígia, você de alguma forma respondeu aqui uma pergunta que eu queria já te fazer, que é sobre o tempo mínimo, né, dessa prática, como começar a já sentir os benefícios da meditação. Você trouxe um pouco, né? É o tempo que você puder, do jeito que você quiser, mas existe um tempo mínimo ou como evoluir, um momento iniciando, né, e continuar essa prática? Como seria esse processo de evolução da Perfeito, meditação? Ale. A gente fala, quando a gente dá aula, que existe a maneira formal e a informal. A informal é o que eu estou dizendo aqui, né? Inclui no seu dia a dia, faz uma coisa por vez. A formal é sim a meditação, que precisa de disciplina, de frequência e um tempo mínimo de 10 a 15 minutos diário. E a partir de um mês, 25 dias, um mês, através das pesquisas, né, científicas, através de vários testes, a gente já percebe essa neuroplasticidade. E aí é lógico que a pessoa que nunca ficou 15 minutos apenas observando a própria respiração ou fazendo uma meditação guiada vai falar, é muito tempo. Então eu falo, faz 1 minuto, faz 2. E aí a gente vai perceber, porque a meditação é intangível. As pessoas falam, mas o que eu sinto? Eu falo, a gente tem que experimentar, né? É a mesma coisa, o doce é doce? Experimenta. Talvez para o seu paladar é um pouquinho mais, para o outro é um pouquinho menos, mas se você não experimentar, eu não tenho como te explicar, porque é dentro da sua experiência, né? E eu não consigo enxergar. É diferente da musculação do corpo. Eu falo, a gente está aumentando a massa cinzenta, né? Tá hipertrofiando, como você trouxe, né, Ale, o córtex pré-frontal, mas eu não enxergo. Então eu tenho que ir experimentando e sentindo isso no meu corpo. Mas, no mínimo, prática formal, que se chama meditação, o resto é informal, pelo menos de 15 a 20 dias diariamente. E Lígia, 20 aproveitando, minutos, perdão. você colocou aqui que o tempo pode ser um dos desafios, né, comuns enfrentados pelos iniciantes aí Eu ia durante a perguntar isso. meditação. Existe algum outro desafio que você observa de pessoas que começaram e que têm dificuldade em manter? E como seria para superar esses desafios aí da meditação? Essa pergunta é muito importante, porque muita gente pode estar ouvindo esse podcast falando: "Vou tentar. A partir de amanhã, a minha vida de meditadora vai começar". E aí elas vão enfrentar esses desafios de iniciante. Se elas souberem que eles existem, né, é mais possível delas transpassarem esse momento e não desistirem. Acho que o principal desafio, as pessoas falam, eu não consigo parar de pensar. Uhum. Como que eu vou esvaziar a minha mente? Eu nunca Né? Como esvaziei. que eu vou fazer com que Não é os sobre pensamentos não existam mais? Eu quero meditar e não pensar em nada. Isso é impossível. Não existe isso. Né? O John Kabat-Zinn fala, o dia que você parar de pensar, você morreu. Então não queira isso. O que a gente precisa é entender que os pensamentos vêm, os barulhos acontecem, né? O cachorro late, a obra do apartamento de cima vai acontecer, o bebê vai chorar, porque acontece, né? A minha mente vai me trazer alguma informação, um lembrete. Eu vou reconhecer este pensamento, mas eu vou dizer para esse pensamento, vai para lá, porque eu vou voltar e trazer atenção para a minha respiração, porque eu estou me propondo, a minha intenção no momento é focar apenas na respiração. Então, acho que essa é um dos desafios.
não vai ficar sem pensamento, não vai ficar com mente, né, vazia, os pensamentos surgem, eu os reconheço, mas eu não me deixo levar por eles. Eu volto para o meu foco presente, que é atenção à respiração. E exatamente esse ir e vir é o exercício da musculação. É o que faz com que eu aumente, né, eu crie novas sinapses cerebrais e crie exatamente essa nova massa do córtex pré-frontal, o ir e vir. E aí eu começo a perceber o quê? Ao longo da minha prática, talvez eu falo, nossa, ontem eu fiquei 5 segundos e veio o pensamento. Hoje talvez foram 10 segundos. E aí a gente vai o quê? Sustentando o foco no nosso objetivo por mais tempo. Né? Não nos deixando levar, e o pior é, não só que a gente se deixa levar, porque a gente se perde e não consegue voltar. Né? Então, acho que esse é um ponto. E eu acho que é de extrema importância você falar sobre isso, porque muito das angústias que a gente vê nossos pacientes viverem, né, elas estão construídas sobre pensamentos. Não são fatos, são pensamentos. E praticar dispensar um pensamento é de extrema importância, né, para que você tenha saúde mental. Inteligência Excelente, né? emocional, você dispensa um pensamento, as pessoas não sabem fazer isso, muitas vezes elas se envolvem com esse pensamento a ponto de gerar emoção, sentimento e atitudes baseadas É em algo que nem existe ainda, né? exato, Não então, existe, não assim, é é real. de extrema importância aprender a viver o pensamento e falar: "Ok, muito obrigada, é só um pensamento, eu vou dispensar, porque agora eu estou ocupada com outra coisa". Então achei o máximo você já trazer de primeira essa, necessidade, né, de enfrentar esse momento, entender, pensamentos vão existir e ainda você tem a chance, meditando, de aprender a dispensá-lo. Sim, e aí você fala: "Ah, é muito difícil isso", pega um caderninho e vai anotando os pensamentos. Daí você vai falar: "Mas meu, eu vou esquecer, eu tinha que, né, anotar porque eu preciso responder para alguém". Então anota tudo, porque daí você tira da cabeça e coloca no papel. Isso eu falo muito, tira da cabeça e coloca no papel. Isso também pode ajudar. E o que você trouxe, Beta, é exatamente isso. Muitas vezes, e na meditação a gente usa algumas visualizações e a gente fala assim, você está dentro dessa nuvem, sabe a nuvem que tem a trovoada, que tem a chuva? A gente às vezes está dentro da nuvem. Então você enxerga o quê? Só a nuvem cinzenta. Só que a gente nem imagina que por trás da nuvem tem o quê? O céu azul infinito. Então, assim, põe a cabecinha fora da nuvem e olha que existe um céu azul infinito de possibilidades. Então, acho que esse é o ponto, né? Porque a gente pode escolher ficar na nuvem, mas o céu azul é muito maior. Bom, primeiro, a segunda questão é: não tenho tempo. Meditação não é para mim, porque minha mente é muito agitada, eu sou muito acelerada e eu não tenho tempo para encaixar isso na minha rotina. E aí eu falo exatamente o que você mencionou lá atrás. Gente, a meditação não é para quem é zen. Não é para monge budista lá no Himalaia ficar de ponta cabeça. É exatamente para quem está na rotina da vida contemporânea, agitada. Por quê? A gente recebe uma buzinada no trânsito e você quer descer do trânsito e bater na pessoa. Ou seja, uma reatividade simplesmente imediata para tudo. A gente está num restaurante ou numa padaria, o atendente não olhou para você em fração de segundos, você já acabou o seu dia. Acha que aquela pessoa acordou exatamente para não te atender. Então a intolerância, a falta de paciência está fazendo exatamente com que a gente reaja o tempo inteiro. Então, quando eu falo, eu não tenho tempo, né? Eu sou muito agitada, eu sou muito acelerada, eu estou me rotulando. E aí eu estou dizendo algo que talvez possa ser que em um momento do dia eu viva realmente um pico de estresse, um pico de ansiedade. Mas nós não somos essa ansiedade. A gente só vive um momentinho e isso passa. Né? Eu vivo um momento talvez muito feliz no meu dia
e passa, e de repente à tarde eu vivo um momento muito triste e ele também passa. Então eu acho que aprender a entender essa autorregulação emocional, e para quê? Para que a gente não se rotule como eu sou estressada, eu sou ansiosa e isso não é para mim, porque talvez eu estou perdendo a oportunidade de entender que eu me autorregulo, eu saio do eixo e eu volto para o eixo, o poder está dentro da minha respiração, né, para que eu tenha mais qualidade de vida. Uma das técnicas de entrevista motivacional é você fazer a mesma frase que a pessoa acabou de te entregar, né, mas de uma forma mais enfática para que ela se ouça na boca de outra pessoa. Então, normalmente, quando a paciente fala: "Eu não consigo meditar e meditação não é para mim, eu não vou fazer porque eu sou ansiosa, eu sou muito estressada, eu sou muito agitada". E aí você repete, né, então você está me dizendo que você está ansiosa, que você está estressada, que você está extremamente reativa e que a meditação não seria capaz, então, de te ajudar. Aí ela fala: "Não, não foi isso que eu disse". E foi, né, e foi. Aí ela Boa. quando ela faz de novo a frase, ela fala: "Não, talvez eu precisasse". Aí ela repete: "É que eu não consigo". Ótimo, então eu posso te ajudar a conseguir, né. E aí você tem a brecha para justamente entregar para a pessoa aquilo que ela precisa, né, mas que ela não se ouviu ainda pedindo por aquilo, mas é justamente o que ela está pedindo. Eu queria aproveitar que a gente tem mais 10 minutinhos para pedir se você poderia fazer aqui uma meditação, mesmo que curtinha, para os nossos ouvintes, para o dia de hoje. Seria possível? Lógico, Oba! seria. Muito bem, então vamos lá. E eu acho que a gente falou tanto de atenção plena, porque acho que a meditação clássica do mindfulness é exatamente estar presente, né? Cabeça e pé no mesmo lugar. É a gente ser capaz de sustentar o nosso foco. E depois, a partir daí, a gente vai criando autoconsciência, a gente vai compreendendo, né, o controle e a regulação, né, emocional. Então, eu vou trazer para a gente essa prática que se chama atenção plena, que tem por objetivo ampliar e sustentar o nosso foco e nossa concentração. E como ela acontece? A primeira etapa, eu vou convidar vocês para trazer uma intenção para essa prática. Depois eu vou convidar vocês para trazer a atenção para a respiração. Depois, o que vai acontecer? Vocês vão distrair, vão vir pensamentos, né? Vai surgir algum barulho. E aí o meu convite vai ser o quê? Observa esse desconforto, mas traz rapidamente a atenção de volta para a respiração, que é a nossa âncora, né? E aí, se você se sentir, nossa, eu não consigo trazer atenção para a respiração, pode ser qualquer outro foco específico, né? Pode ser olhar para uma vela, pode ser olhar para um objeto, mas a gente sempre fala, tem que ter um foco específico para contribuir. Então, a gente vai fazer uma prática formal. Eu vou usufruir até com velinha aqui, ó. Tô acendendo a minha vela. Excelente! Já deixei separadinha, porque eu vou até, ó, apagar um pouquinho e vou de vela. Perfeito. Então, já até aproveitando o que você trouxe, o convite é para que as pessoas encontrem um lugar e um ambiente propício e que também contribua para essa pequena prática de meditação, né? A gente pede para evitar estar em movimento, evitar estar dirigindo. De novo, a atenção plena é fazer uma coisa direito por vez. Então, você pode estar na sua casa, sentado numa cadeira, não necessariamente precisa deitar, porque eu falo que essa prática específica é um treino mental, não é um relaxamento. É um treino mental para contribuir para que a gente amplie o nosso foco. Então, o ideal é que a gente esteja sentado numa cadeira, com uma postura alerta e confortável, e comece a prestar atenção apenas na respiração, e, se possível, inspirando e expirando pelas narinas. Eu também sempre convido para aqueles que se sentirem bem, fecharem os olhos, ou até mesmo manterem o olhar entreaberto num foco específico, porque o nosso olhar
essa bênção que é olhar, mas também é a primeira que nos traz visões, julgamentos, crenças, respostas. Então, a hora que eu fecho os olhos, né, para o externo, eu me dou a oportunidade de olhar para mim mesma. E aí sim eu começo também a trazer atenção para a respiração. Sendo uma pessoa curiosa, como se fosse a primeira vez que eu realmente estivesse observando a respiração acontecendo no meu corpo, apenas inspirando e expirando pelas narinas e observando qual é a temperatura do ar, qual é o caminho que essa sua respiração faz, observando bem de perto desde o momento em que o ar entra pelas narinas, passa pela garganta, preenche o seu corpo como um todo e apenas observe. Será que sua respiração está mais curta? Será que sua respiração está mais longa? Tenta se desafiar a cada inspirar e expirar, alongar cada vez mais a respiração. Entendendo que neste momento, ao inspirar, você está apenas inspirando. Não existe mais nada a fazer. E ao expirar, você leva toda a sua atenção para o processo da expiração. E tentando descobrir em você aonde essa respiração é mais viva, aonde ela acontece no seu corpo. Será que você percebe mais a respiração viva nas narinas? Talvez na garganta? Talvez no abdômen? Você pode até levar a mão para poder sentir, porque este vai ser o lugar, a sua âncora, que você vai voltar a atenção toda vez que a mente distrair, que a mente devagar, que algum pensamento surgir, que algum barulho te incomodar. A gente vai notar esse desconforto, mas a gente traz de volta a atenção exatamente para onde a respiração é mais viva no seu corpo. Então, apenas inspirando e expirando, e também observando sua postura a partir de agora. Tentando manter a coluna alinhada e ereta, observando os seus ombros, se necessário girando um pouquinho lá para trás, unindo escápula, mantendo o peito aberto, observando o alinhamento do pescoço. Se necessário, você pode inclusive abaixar um pouquinho o seu queixo, manter os seus lábios entreabertos, relaxando mandíbula, maxilar, relaxando o seu rosto como um todo, inspirando, observando suas mãos sobre os joelhos, observando seus pés firmes no chão, e apenas se permitindo, se for possível, permanecer por alguns minutos nessa postura. Essa postura relaxada, mas ao mesmo tempo com o corpo desperto e alerta. Inspirando e expirando. Se for possível, a partir de agora, eu vou te convidar para contar as respirações. Ao inspirar, conte 1. E ao expirar, conte 2. Inspirando 3 e expirando 4. Inspirando 5, expirando 6. Inspirando 7, expirando 8, inspirando 9 e expirando 10. Eu vou ficar em silêncio por 1 minuto
E você vai continuar contando as suas respirações no seu ritmo, nos seus ciclos. E se você distrair, não tem problema, apenas volte a contagem a partir do 1. Então conte de 1 até 10. Eu vou ficar em silêncio e quando eu tocar o sino, a gente volta para cá. Não se preocupe se pensamentos ou barulhos surgirem, apenas observe e retome a atenção para a respiração. Aos poucos encerrando a contagem, abrindo os olhos. Quem quiser, às vezes tem vontade de espreguiçar, de alongar, de se esticar. E Nossa, aí a gente volta para cá. E eu que pergunto para vocês, como foi, meninas? Vocês conseguiram? Nossa, delícia. Ou o que vocês sentem agora? Na verdade, a gente vai pegar esse podcast e a gente vai pôr todo dia agora, entendeu? Pega esses últimos Pega esse trecho desse podcast e coloca em todos os outros podcasts. No final, nossa, temos algo especial para vocês. Exato. E que impressionante, né? Porque eu fui perceber, eu levei um susto com o sino. Eu assustei, porque eu estava bem aqui. Concentrada. Mas você sabe o que eu percebi? Eu percebi no assustei. momento que eu comecei a respirar, o quanto eu estava respirando curto. Muito curto. A gente começa o dia assim, né? Vamos que vamos. É o que você falou, né? Vamos que eu tô na porta do elevador, que a gente já tem que sair. Eu estava respirando muito curto. A hora que você começou a pedir para contar, eu falei, gente, mas contar 1 parece uma infinidade quando você está respirando curto, né? Isso é muito, muito importante. Respiração controla tanta coisa no nosso corpo, né? Controla batimento cardíaco, controla pressão arterial, controla tanta coisa e às vezes a gente não está prestando atenção. E olha que eu medito, tá? Mas hoje eu não meditei. Então, uma hora que eu comecei, eu falei, nossa, eu estava respirando muito curtinho. A ponto de estar respirando com falta de ar, sabe? Quando eu comecei, eu falei, tem até falta de ar aqui, eu nem estava vendo. Você sabe que eu sinto uma diferença quando eu pratico tênis. Então, se eu estou com treinos frequente, a minha respiração ela é mais profunda. Se eu paro e fico, sei lá, 15 dias, 20, eu já percebo que ela já encurtou. Como que o esporte, ele vai... E não a musculação, não a atividade física da musculação, não, porque a musculação eu sempre faço. Mas o tênis cardio, específico, né? Mas é que é o meu esporte, né? É muito diferente. Tem hora que eu falo assim, gente, como que muda? É impressionante. Exato. Mas olha, às vezes vocês não vão ter esses 10 minutinhos. E aí eu falo, faz 3. Essa é a formal. A informal seria o quê? Vamos fazer 3 respirações conscientes. Então a gente inspira e traz atenção apenas para a respiração e expira. Inspira, traz atenção para o corpo e fala, como está meu corpo? Abre peito, alinha a coluna, relaxa, faz, sabe, o check-in, ponta da cabeça até a planta dos pés. Segunda respiração. E terceira respiração, o que é importante agora? Qual é a sua intenção e responde. 3 respirações conscientes, o tempo inteiro, para trazer o foco. Volta, né? Respiração, corpo e intenção. Que delícia você aqui conosco. Que delícia. Eu amei também, eu já quero toda manhã ouvir esse finalzinho de podcast. Obrigada por estar aqui com a gente, por trazer seu conhecimento, né, sua experiência toda nessa área aqui para os nossos ouvintes. Foi uma delícia ter você aqui e mais delícia ainda poder fazer essa medicação medicação. Você já viu que eu já estou medicada, né? Essa meditação. Os médicos estão prescrevendo meditação. Essa meditação medicada com você. Muito bom. Obrigada, Lígia. Obrigada, menina.
Querida ouvinte, espero que você tenha aproveitado e feito uma deliciosa meditação conosco e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. E caso você tenha gostado desse papo, pode divulgar o programa para mais pessoas. Ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas, e agora você pode também dar o seu like aqui neste vídeo. Esperamos você no próximo episódio repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast. Conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, sua saúde. Um beijo, Alê, um beijo, Lígia, um beijo aos nossos ouvintes e até a próxima. Beijo, Lígia, beijo, Beta, beijo a todos os ouvintes, até a próxima. Obrigada, gente.